Boa noite! Boa noite. Bom, falta só a Gabi, mas a Gabi não deu. Não tá sendo negada, não. Chegou aqui agora, pra mim. Gabi não deu nem as caras. Acho que ela vai entrar aí no meio da aula, não sei. Bom, gente, hoje nós entraremos num assunto bem interessante. E ele é tanto interessante que ele, às vezes, se torna um pouco complicado, tá? Quando eu falo um pouco complicado é porque geralmente, né, o nível das questões que cai sobre isso daqui, né, é um pouco mais elevado do que calorimetria, né? Não tem nada mais complicado não, só vem Newton. Não, depois de calorimetria tem sim, tem muito mais coisa complicada. Mas eu tô aqui para justamente, né, desencomplicar, ou que nome bonito, né? Descomplicar a vida de vocês em relação a essa disciplina, a esse conteúdo, né? O importante é isso, tá? Então, é o seguinte, a gente começa analisando, né, o que chamamos de leis de Newton, né? Então, a gente aprende que Newton formulou aí três leis muito importantes, né, dentro da dinâmica, porque a gente está saindo de um estado, né, lá de 1500, 1400 anos, né, onde o pessoal só queria saber o porquê que o movimento estava acontecendo, né? Mas não se perguntava o que causava o movimento. Praticamente foi isso que Newton chegou e fez, né? Galileu ele teve uma importância muito grande dentro da cinemática, que foi observar o comportamento dos corpos diante ao movimento. Só que Galileu não se perguntava o porquê que aquilo estava acontecendo, né? Quando Newton chegou, Newton, ó, isso está acontecendo, esse movimento está acontecendo, porque existe alguma coisa que faça com que ele aconteça, obviamente, né? E Newton acabou formulando aí as leis que relacionam, tá? O estudo da mecânica, ele é todo baseado dentro das três leis de Newton, né? Então a gente entra aí falando justamente sobre a primeira lei de Newton, né? Muito conhecida por todo mundo, né? Primeira lei de Newton. Chamamos de princípio da inércia, né? Ó, princípio da inércia, tá? Antes de tudo, a gente precisa determinar também, né, o que é que significa essa palavra inércia, porque ela é muito importante dentro da física, né? Inércia é uma propriedade que todos os corpos têm. A primeira coisa que a gente precisa saber é isso. Inércia é uma propriedade que todos os corpos têm. Mas essa propriedade, ela faz o quê? Né? Essa propriedade, ela é responsável por manter o estado que o corpo está. Como assim o estado? O estado físico? Não, gente. O estado físico é calorimetria. Não vai confundir calorimetria com lei de Newton, não. Você está muito lá no pensamento ainda de calorimetria. Tá? Mas teve gente que pensou estado físico, sim, que eu sei. Tá? A gente fala de estado no momento em que aquele corpo se encontra. Então, por exemplo, se eu estou parado, eu estou em um estado de repouso. Se eu estou em movimento, eu também estou em um estado de movimento. Tá? Então, Newton determinou, né, que o princípio da inércia é justamente a sua primeira lei. É quando o corpo ele se mantém no estado de repouso ou se mantém no estado de movimento retilíneo uniforme, tá certo?
a não ser que alguma coisa modifique o seu estado. Então, vamos pensar. Eu pego lá uma cadeira, boto lá dentro do meu quarto e deixo. Se ninguém mexer naquela cadeira vai passar ali milhões e milhões de anos naquele local. Óbvio que não vai passar tudo isso, né? Foi apenas uma analogia exagerada minha, mas que a gente deixa um corpo lá, ele vai continuar lá, porque ele está em inércia, né? Se a gente entrar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, se a gente entrar na velocidade constante, a tendência do nosso corpo é continuar aquele movimento. Aquela velocidade vai sempre ser a mesma, constante, né? Só vai mudar de velocidade se alguma coisa fizer com que eu mude de velocidade, né? Ou seja, o estado de inércia é o estado de equilíbrio dos corpos, né? Eu posso até afirmar, né, que falar que um corpo está em inércia é falar que ele está em equilíbrio. Aí você diz, professor, e equilíbrio de quê? Né? Gente, equilíbrio das forças. Ó, equilíbrio das forças que atuam naquele corpo. Então, o estado de inércia é o estado de equilíbrio das forças, tá? Por isso que a primeira lei de Newton, ele diz o seguinte para a gente, que a somatória, ó, que a somatória de todas as forças que atuam em um corpo tem que ser zero. Por que, professor? Tem que ser zero. Porque eu vou ter forças de mesma intensidade, forças de mesmo módulo, né? E a gente aprendeu lá na parte de vetores que se os vetores eles têm o mesmo módulo, mas têm sentidos opostos, a gente vai subtraí-los. E quando eu subtraio um valor por ele mesmo, vai dar quanto? Zero, né? Então, não importa a quantidade de forças que está atuando naquele corpo. No momento em que eu digo que o corpo está em equilíbrio, que aquele corpo está em inércia, eu estou falando que todas as forças elas estão com o mesmo valor. Então, no momento em que eu vou somá-las, essa somatória vai dar zero. Tá? É isso que a primeira lei de Newton fala. Aí você diz, professor, mas vamos lá, vamos para uma questão onde a questão não fala que o corpo está em inércia, a questão não fala que é a primeira lei de Newton, a questão não fala de equilíbrio. Como é que eu descubro, olhando para a questão, se ele está seguindo ou não a primeira lei de Newton? Tem duas palavrinhas-chave que a gente define muito bem se aquele corpo está ou não seguindo a primeira lei de Newton. Primeiro, para dizer que eu estou seguindo a primeira lei de Newton, o corpo ele precisa estar em repouso. Se ele estiver parado, primeira lei de Newton. É a primeira coisa que tem que vir na minha cabeça. Se o corpo está parado, primeira lei de Newton. Mas se o corpo estiver em movimento, pode também. Só que a primeira lei de Newton, ela só vai servir para o M, R, U. Ó, M, R, U. Movimento retilíneo uniforme. Isso é o que a primeira lei de Newton vai me trazer. Ou eu estou em repouso, ou estou em movimento retilíneo uniforme, né? Só para reforçar ainda mais, porque eu sei que às vezes a gente esquece, né? Mas o MRU, ele apresenta, ó, a velocidade constante, né? Então, essa é a palavra-chave para a gente dizer, se ali tem velocidade constante, não tenha dúvida, primeira lei de Newton está atuando ali, né? Onde na hora que eu somo todas as forças, dão zero. Só que vem a questão de dizer o seguinte, professor, essa soma não tem outro nome mais bonitinho, não? Tem.
É até mais bonito. É força resultante, né? Como a gente aprende lá na parte de vetores, vetor resultante, né? Então, a força resultante, ela é a somatória de todas as forças. A diferença é que a gente vai ter uma nomenclatura diferente aí, mas tem o mesmo significado, tá? Ou seja, a primeira lei de Newton diz que a força resultante que atua em todo o corpo tem que ser igual a zero. Essas são as condições que a gente vai ter na primeira lei de Newton, certo? Aí vem aquela situação prática, né? O carro, a pessoa está dentro do carro, o carro freia, né? O que é que acontece com a pessoa? Vai para frente. Por que vai para frente? Porque seu corpo ainda está em movimento. E o movimento no mesmo sentido do carro. Então, no momento em que você freia, você está aplicando uma força que é superior a todas as outras que existem, e essa força faz o carro parar. Só que seu corpo, ele não vai sentir essa força. A força é só no carro. Então, seu corpo vai continuar aquele movimento em que ele estava. Por isso que você, quando o carro freia, é jogado para frente. Você não é, você sente que é jogado, né? Mas na verdade você não é jogado. Você apenas está continuando o movimento que você já tinha. Mas seu corpo não acompanhou a mudança de força que houve ali no carro. Tá? Ah, o carro acelera, meu corpo vai para trás, né? Na verdade, ele não vai para trás. Você já estava na parte de trás e o carro foi aplicada uma força muito maior no carro, que o carro saiu do canto e você continuou. Então, isso é a aplicação da primeira lei de Newton. Tá claro, gente, até aqui para todo mundo? Acho que depois dessa aula ninguém vai querer mais ter aula de lei de Newton com ninguém. Tá vindo coisas na minha cabeça aqui que eu nem imaginava que o negócio vinha. Tudo beleza, né? Bom, lembrando que essa força resultante, ó, essa força resultante aqui, ela vai depender, ó, ela depende do sentido, sentido e direção das forças, né? Das forças que estão atuando naquele corpo. Por que eu falo isso, gente? Porque, vamos lá, se eu perguntasse a alguém aqui, gente, como é que eu defino força? Força é uma coisa muito complicada de se definir. Na verdade, até hoje, não existe uma definição exata para força. O que a gente pode dizer que é uma força? A gente pode dizer que a força é uma grandeza vetorial. Só isso. É sério, eu tô falando na sinceridade. A gente não tem uma definição para força, exatamente. A gente sabe que a força é uma grandeza vetorial, que ela tem módulo, que ela tem direção e que ela tem sentido. Né? E a gente sabe o que a força causa em um corpo. A força causa a mudança de velocidade. Então, se um corpo está parado e eu aplico uma força nele, ele se movimenta. Então, eu vou aumentar a velocidade. Ou, se o carro já tiver, ou um corpo já tiver em movimento e eu aplico uma força nele, ele diminui a velocidade. Então, a força ela altera a velocidade do corpo. A força ela deforma os corpos, né? Se a gente aperta uma coisa mais maleável, a força que a gente aplica naquele corpo, ele vai sofrer aquela deformação, né? Porque o que a força causa no corpo é justamente uma deformação. Óbvio que tem corpos mais rígidos que a gente não vê essa deformação, mas se a gente conseguisse ver, a gente ia ver e todos os corpos deformam no momento em que eu estou aplicando uma força. Tá? Qualquer corpo deforma no momento que eu aplico uma força.
tá? E a força, ela também consegue modificar a direção da velocidade. Então, tem um corpo em linha reta, aí aplico uma força, ele começa a girar. Mudei a direção. Um corpo está andando na horizontal, aplico uma força para cima. O objeto sobe, não sobe? Então, ele mudou a direção dele. Então, a força, ela pode causar essas três situações. Deforma o corpo, altera o módulo da velocidade, né, o valor da intensidade, e altera a direção da velocidade. Tá? A força, ela pode ocasionar isso em um corpo. Tá? Mas no demais, né, como eu falei, isso é parte teórica, né, a gente vai ter tudo isso daqui que está relacionado à primeira lei de Newton. Tá? A primeira lei de Newton explica todo o princípio da inércia, né, que está associado a um determinado corpo, ou um sistema, né, porque vamos lembrar que em questões de níveis mais avançados, eu não vou ter apenas um corpo, eu vou ter dois ou mais corpos juntos. Então, eu vou associar que aquilo tudo está acontecendo de uma mesma forma, né? Então, eu vou associar aquilo como um sistema, tá? Primeira lei de Newton, tudo beleza, né? Não quer falar alguma coisa? Tu tem um sussurro? De boa, né? Pronto. A segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton é completamente oposta à primeira lei de Newton. Sabe por quê? Porque a segunda lei de Newton, ela já fala o seguinte, que os corpos vão entrar em movimento sempre que a gente aplica uma força nele. Ou seja, existe uma força que é maior do que todas as forças e faz esse corpo se movimentar, né? E essa força que acaba sobrepondo todas as outras, a gente vai chamar de força resultante, né? Então, a força resultante da segunda lei de Newton diz que a massa, é diretamente proporcional à força e que a aceleração é diretamente proporcional à força, ou seja, se o corpo tem maior aceleração, ele tem uma força maior, foi aplicada uma força maior nele. Porque quanto mais forte eu empurrar um corpo, maior é a mudança de sua velocidade. E se a sua velocidade aumenta ou diminui, a aceleração também aumenta ou diminui, depende aí da força que eu apliquei, tá? Professor, e como é que eu identifico a segunda lei de Newton, né? A gente já percebeu que já dá para imaginar quando o corpo não está nem em repouso nem em MRU. Na verdade, a segunda lei de Newton representa para a gente o MRUV. Tudo que a gente estudou em algum momento sobre MRUV pertence à segunda lei de Newton. Tudo que a gente aprendeu sobre MRU pertence à primeira lei de Newton, tá? Ou seja, MRUV é aquele movimento que apresenta o quê? A aceleração, constante. A aceleração constante, né? Então, essa bonitinha aqui, que a gente chama de aceleração, ela é constante, né? Medida, obviamente, né? Em metros por segundo ao quadrado. Nós temos a massa do corpo, medida em quilogramas. E temos a força resultante,
medida aí em newtons, tá? E essa regra de Newton, ela serve para todas as forças, né? Todas as forças, as unidades sempre vai ser Newton, né? Até mesmo aquela força que a gente aprendeu lá em eletricidade, força elétrica, né? Também é medida em newtons, porque a gente padronizou a unidade da força, tá? Qualquer força que você imaginar, a unidade sempre vai ser no sistema internacional em newtons, tá? Então essa é a segunda lei. Segunda lei fala que a força resultante já não é mais igual a zero, porque existe uma força que sobrepõe as outras. E se essa força sobrepõe as outras, a força resultante é a massa vezes a aceleração, tá? Ah, professor, legal. E a terceira lei? E a terceira lei? Na terceira lei, a gente tem o que chamamos de princípio da ação e reação, né? Então a gente tem aí o princípio da ação, princípio da ação e reação, tá? O que esse princípio nos fala? Vamos lá. Terceira lei de Newton diz o seguinte: toda vez que a gente aplica a força em um corpo, esse corpo vai mandar retornar essa força para mim. Essa força vai ter o mesmo módulo, o mesmo valor, a mesma direção, mas o sentido contrário, porque eu estou aplicando a força no corpo, o corpo está mandando a força de volta para mim. Então, as forças têm sentidos opostos, né? Só que tem um detalhe muito importante que muita gente erra na terceira lei de Newton, que é o seguinte: eu tô parado aqui. Diga aí, o cara parar a vida e pensar nisso, eu acho genial, né? Realmente surpreende algumas coisas da história da ciência, surpreende muito, né? E no tempo que não tinha nada, tecnologia nem nada, eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais recurso para encontrar as coisas do que antigamente, mas antigamente o pessoal, né, não tinha recurso. E o cara pensou nisso daqui e chegou nas conclusões sem nenhum recurso, né, tecnológico nem nada para chegar até essas observações, né? É bem legal. Então, toda vez, é só pensar no seguinte: você tá parado aqui, né? Existe força de ação e reação em você? A gente com tudo pronto. Ih, professor. E não aplica um bicho. A pessoa parada. Existe força. Existe ação e reação? Vocês acham que existe? Faz um teste, gente. Faz um teste. Só. Ó. Você sabe que dar um murro em uma parede dói, não sabe? Eu acho que ninguém é doido aqui para dizer que não vai doer, né? Mas eu quero que você faça um teste. Pensa, se você estiver perto de alguma parede aí, dá um soquinho só para você sentir uma dorzinha leve, tá? Dá um soquinho na parede. Você sentiu o soco na parede, não sentiu? Você sente a dor, não sente? Se você der mais forte, obviamente vai sentir mais. Mas você sentiu alguma coisa na sua mão, não sentiu? Foram testar, eu acho. Sim, né? Não vão quebrar a mão, não, pelo amor de Deus. Tá? Agora tente bater em você mesmo. Tenta dar um murro na sua coxa, na sua perna.
Eu quero que você me diga o que diferenciou quando você bateu em você mesmo e quando você bateu na parede. Vai doer também, né? Eu sei que vai doer também. Mas eu quero que você perceba se existiu alguma coisa diferente. Fala, Sara. Quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Ai, não sei não. Não, levantei a mão sem querer, que eu ia comentar Ah, e tá. depois eu fiquei meio assim. Na curiosidade. O povo aperta a mão, levanta a mão na curiosidade, às vezes. Quando você Não, foi bate sem em querer. você mesmo, você sente a dor na coxa, mas não sente a dor na mão. Já faça de novo. Não é isso? É, percebeu agora, né? Sabe por quê? Porque ação e reação não acontecem no mesmo corpo. Quando você dá um murro em você mesmo, se aplica uma força em você mesmo, a força não tem como voltar, ela continua em você. Então você vai sentir apenas no local da aplicação da força, mas a força não volta. Quando você dá um soco na parede, você vai sentir a dor voltando para sua mão. Né? Daí surgiu o princípio da ação e reação, que só acontece em dois corpos diferentes, não acontece no mesmo corpo. Isso, Sara. Então é só ação, não existe reação. Perfeito. Perfeito, perfeito. E depois Muralha reclama quando os alunos pedem encarecidamente para testar umas coisas novas nas experiências. Não, mas aquilo ali, os meninos queriam me matar. Só pode. Mexendo com eletricidade, fazer as coisas que estavam pedindo, meu Deus do céu. Ó, então, a primeira observação que a gente vai colocar aí é o seguinte. Para ter a terceira lei de Newton, para ter o princípio da ação e reação, né? Ó, só ocorre em corpos diferentes, tá? Só ocorre em corpos diferentes, tá? Vou botar até aqui, ó. Mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, tá? Então, se a gente fosse chegar a uma análise da terceira lei de Newton, a gente poderia imaginar o seguinte, que a força aplicada de A em B é igual a menos a força aplicada de B em A. Então, se eu sou A e aplico uma força em B, eu estou fazendo FAB, força de A em B. Só que na hora que eu bati, a força voltou. Aí ela volta negativa porque ela volta no sentido contrário. E essa volta dela é a força que B, que o outro corpo, está mandando de volta para mim. Então é a força de B em A. Então eu aplico a força de A em B e a força volta negativo de B em A. Tá claro para todo mundo isso? Fala, Sara. Então a reação é negativa? Perfeito. Reação negativa porque é sentido contrário, né? São as mesmas forças, a diferença é que é negativa porque o sentido muda. Por isso que FAB igual a FBC negativo. Tudo certo? Até aqui?
Show. Então, vamos para o que isso daqui realmente nos interessa, né? Que são as aplicações das forças. A gente tem diversos tipos de força, gente. Diversos tipos de força, né? Eu vou fazer uma situação aqui bem simples, bem prática, que é colocar uma superfície, ó. Eu vou desenhar aqui uma superfície. E nessa superfície eu vou colocar um bloco, um objeto, certo? Ó, um bloco, um objeto. E a gente vai analisar, primeiramente, quais são as forças que estão atuando nesse bloco, tá? Nesse bloco. Existe uma força que ela vai existir independente de qual material for, de qual objeto é. Se a gente tiver na Terra, se a gente tiver na Lua, se a gente tiver no Sol, em Júpiter, qualquer canto do universo, essa força sempre vai existir, que a gente chama de força peso, né? A força peso é a força que atua sempre no sentido para baixo, né? Ó, ela é sempre no sentido para baixo, ó. É a força peso, certo? Ó, é a força peso. Ela sempre está atuando nesse sentido voltado para o centro do planeta, da estrela, onde você estiver, tá? A força peso vai estar atuando ali sobre ela. Por quê, professor? Essa força peso existe em qualquer canto do universo. Porque a força peso, né? Ela nada mais é do que a força que relaciona a massa do corpo vezes a gravidade que atua nele. Como a gente sabe que dependendo do planeta que a gente tiver, dependendo do local onde a gente está no universo, a gravidade pode mudar, né? Na Terra sempre será a mesma, né? A gravidade sempre vai ser a mesma, mas se eu for para outro canto, né? A gravidade pode mudar, tá? Então o peso vai ser calculado dessa forma aí, massa vezes gravidade, né? Ó, massa vezes a gravidade, tá? E aqui é a força-peso. Bom, a força-peso, ela sempre vai existir, sempre. Então, a primeira força que a gente deve analisar em corpo é a força-peso, tá? A primeira. A segunda força é a gravidade nas questões sempre vai estar relacionada à força, porque, tipo, no MRU tem questões de aceleração, né? Mas estou conseguindo formular, não estou conseguindo formular a pergunta. Mas qual a relação entre o peso, gravidade e aceleração? É a mesma, é a mesma. A gravidade é a aceleração da gravidade, tá? Se é uma aceleração, é constante e pertence ao MRUV, tá? Ou seja, a diferença dessa fórmula para essa é só porque eu troquei o A pelo G, ó. É a mesma fórmula, só que eu troquei o A pelo G. Ou seja, a aceleração é a aceleração da gravidade. Tá? Essa condição aqui ela é muito normal de acontecer. Tá? Porque as duas são constantes. Tá? Tanto a aceleração daqui como essa daqui. O valor pode ser diferente.
mas a fórmula é a mesma para força-peso, certo? Então, primeira força que eu analiso, força-peso. Show. Existem forças, né? Existem forças que a gente chama de forças de contato. O que são forças de contato? São forças que surgem devido ao contato de um corpo com outro corpo. Então, por exemplo, você está vendo que essa superfície é um corpo e esse bloco é outro corpo. Então, o contato da superfície com o bloco cria duas outras forças que a gente chama de força de contato. E quem são essas forças de contato? A primeira força de contato é a força que a gente chama de força normal. Ó, força normal. O que seria essa força normal? A força normal é uma força de contato que sempre vai ser perpendicular à superfície. Tá? Ó, vou até colocar aqui. É perpendicular à superfície. Certo? Então, se a superfície está na horizontal, a normal está na vertical. Se a superfície estiver na vertical, a normal está na horizontal. Por exemplo, ó, dá um exemplo bem prático. Peraí. Não sei porquê, mas toda vez que eu vou encher uma bola, eu sinto uma aflição tão grande que a bicha vai estourar na minha cara. Ó, tá aqui a bola, né? Se essa bola está sobre a minha mão, aqui, imagina que minha mão é uma superfície, tá? Eu tenho a força peso para baixo e tenho a força normal que está na vertical para cima, porque a minha superfície está aqui embaixo. Se eu mudar essa bola e ela tiver assim, ó, a minha normal, ela continua para cima ou ela muda? Vocês acham que a minha normal continua para cima? Se aqui em cima agora é minha superfície, ela muda. Perfeito. Ou seja, se eu tô assim e a normal tá aqui, ela segue o mesmo princípio, ó. Ó, a minha normal agora vai estar aqui embaixo. A minha normal vai estar embaixo, apontando para baixo agora. Ó, normal apontando para baixo. Certo? Normal apontando para baixo. E se eu pressionar ela aqui no quadro? A superfície agora está aqui, ó. Vertical. E eu. Oxe, peraí. Caiu e voltou. Se eu pressionar a bola para cá, ó. Para onde está a minha normal agora? Minha normal está, ó, perpendicular à superfície. Sempre perpendicular à superfície. Ou seja, agora ela está na horizontal. Certo? Ó, está na horizontal. Então,
essa normal aqui, ela sempre vai ser perpendicular à superfície, tá? Se a superfície estiver na horizontal, a normal está na vertical. Se a superfície estiver na parte de cima, vou até desenhar para ver se fica bonitinho. Ó. Ó, ficou legal. Minha normal agora está onde? Para cá. Normal está para baixo. Certo? Só que você tem que lembrar que tanto a normal está para baixo, como a força peso também está para baixo. Ó. Então, olha a diferença, gente. Olha a diferença. Nessa situação, eu tenho peso e normal. Normal para cima, peso para baixo. Tecnicamente, se a gente não tiver movimento na vertical, eu posso dizer que normal e peso estão em equilíbrio. Vou repetir minha pergunta. Se esse corpo não tiver movimento, ele não tem movimento na vertical, e na vertical eu tenho normal e peso, eu posso dizer que a normal e o peso estão em equilíbrio? Posso, né, gente? Posso, sim. Perfeito, posso. Com certeza. Com certeza eu posso. Por quê? Porque eu vou sempre analisar, ó, eu vou sempre analisar, vou fazer uma das análise das forças para cada eixo. Como assim eixo, professor? Vamos lá. Eu vou fazer uma análise da somatória das forças que atuam no eixo Y. Vamos lá. Quem são as forças que atuam no eixo Y? É o peso e a normal. O peso e a normal têm sentidos contrários. Então, eu vou fazer o peso menos a força normal. Isso é a soma dos meus vetores forças que estão atuando no eixo Y. É o peso menos a normal. Você diz, professor, pode ser normal menos o peso? Pode. Mas geralmente a gente sempre começa com o peso, porque geralmente ele é maior, certo? Geralmente ele é maior. Mas sempre coloque primeiro o peso menos a outra força. Isso vai ajudar bastante você a compreender e ter um ritmo de como você vai fazer a questão, para não se embananar, certo? Tá? Então, essa é a análise, ó, das forças que estão atuando no eixo Y. Professor, mas se esse corpo está parado, segundo a primeira lei de Newton, a somatória das forças que atuam nesse corpo não dá zero? É. Então a gente vai fazer isso, ó. No lugar de soma FY, vou botar zero. Vai ficar zero igual a P menos N. Porque estão em equilíbrio. Estão em repouso, parado. Não tem movimento aqui, ó. Né? Eu posso pegar esse menos N
e passar para cá positivo. Não posso? Posso. Eu posso e vou ter que o peso vai ser igual à força normal sempre que o peso estiver para baixo, a normal estiver para cima. E não tenha movimento no eixo Y. Aí o peso vai ser sempre igual à força normal. Essa é uma condição bem comum de cair nas questões, tá? Mas que a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Só vai acontecer isso quando o peso e a normal estiverem na posição contrária e que não tenha movimento no eixo Y. Se tiver movimento, professor, aí não são iguais, tá? Se tiver movimento, aí eu vou ter que usar a segunda lei de Newton. Calorimetria aonde? Pelo amor de Deus. Onde é que tu tá vendo calorimetria aí, Jesus do céu? Tranquilo, gente, até aqui? Ah, entendi a analogia que você fez da calorimetria. Beleza? Isso, é só lembrar. Só lembrar que está subtraindo. Perfeito. Né? Perfeito. Aí você diz, professor, mas nessa situação aqui, que o peso está para baixo e a normal está para baixo. E o que diabo faz o balão subir para cima? Porque, ó, esse balão não sobe para cima nem a pau. Né? Subir para cima, obviamente que ele vai subir para cima, né, Felipe? Como é que ele vai subir? Bom, para ele subir, ou eu forço ele subir, então vai ter uma força forçando ele subir, ou eu posso encher esse balão de gás hélio. Eu posso encher esse balão de gás hélio. Por quê? Porque no momento em que eu encho esse balão de gás hélio, o gás hélio é menos denso do que o ar que a gente respira. Então, a força de atuação do ar no gás hélio vai ser menor. Então, o balão começa a subir. E a pressão não consegue fazer com que esse balão desça. Então, ele vai começar a subir. Então, existe uma força ali, tá? É uma força que a gente vai chamar de força F, ó. É uma força empurrando o balão para cima. Porque o balão sozinho não vai conseguir ir para cima, a não ser que esteja com hélio, tá? O hélio, gente, ele é bem interessante. Ele quebra todas as três leis da física. As três leis de Newton, o hélio quebra, tá? Depois eu vou botar lá no grupo um videozinho que fala sobre isso. É bem interessante. E o cara faz o teste com o hélio e percebe que ele quebra completamente as três leis de Newton. Ele não consegue seguir as leis de Newton, né? O hélio, tá? Então, nessa situação aqui, né, ó, eu vou botar aqui situação 1, situação 1. Na situação 2, a gente tem a somatória, vou botar aqui, ó, S2 e aqui S1, só para não confundir. A somatória das forças que atuam no eixo Y é igual a... Temos três forças agora, ó, três. Duas no mesmo sentido e uma no sentido oposto. Então, na fórmula, eu sempre coloco os maiores, que estão no mesmo sentido. Então, vai ficar P... Professor, Oi. esse F ali em cima é o que mesmo?
F, onde tem F aqui? Aqui o F, Não, lá em cima, lá na situação 2. situação 2. É uma força qualquer que está empurrando o balão para cima, porque ele naturalmente não iria conseguir subir, a não ser que tivesse hélio. Aí o hélio cria essa força que empurra o balão para cima. Ah, no caso, esse F aí é só nessa situação específica, né? Isso, isso, Ah, tá, isso, tá bom. tá? Então esse F é uma força externa, gente. É uma força que está empurrando o balão para cima, tá? Então o peso para baixo mais a normal, que está para baixo também, eles estão no mesmo sentido, então a gente soma, menos a força F que está jogando o corpo lá para cima, certo? Ó. Então, lembrando que se eu não tiver movimento aqui, se o corpo estiver parado lá em cima, a somatória dessas forças é igual a zero. Ou seja, fazendo aqui a troca da fórmula, eu vou ter zero igual a P mais N menos F. E esse menos F, ele pode passar para cá, ó, positivo. Então, eu teria, né, que F seria igual ao peso mais a normal, porque ele está sozinho lá em cima. E se ele está sozinho lá em cima, ele está fazendo com que esse balão se mantenha, mesmo essas duas forças puxando ele para baixo. Ou seja, a força lá de cima é maior ou igual, que no caso aqui é igual, né, às forças que atuam para baixo. Para manter o corpo lá em cima, essa força aqui ela tem que ser maior ou igual às forças que tem aqui embaixo. Tá claro, Mas, gente? mas, professor, se ela for igual, não vai ser algum tipo de equilíbrio? Então, se for igual, é equilíbrio. Aí como é que ela vai subir? Não, entendo. Ela já está lá em cima. Ela já está lá em cima. Se essa força que tira. Ó, imagina que o balão está aqui embaixo. Certo? Se o balão está aqui embaixo e eu soltar ele e ele começar a subir, aí já não tem mais equilíbrio. Aí é a segunda lei de Newton. A força F para cima está levando o balão lá. Quando ele chega lá em cima, essa força se iguala. Se iguala às forças de aqui de baixo, porque a não ser que o balão quebre o teto e comece a subir, né? Mais ainda. Mas se não subir, essa força se iguala com a de baixo e a gente acaba tendo um equilíbrio, né? No momento em que o balão está parado lá em cima. Tá claro agora? Tá? Ninguém respondeu? Tá, ó, beleza. Obrigado. Eu sei que foi ela que perguntou, por isso que eu fiquei perguntando. Tá claro, esperando ela responder. Eu respondi, eu escrevi aqui na mensagem. Ah, tá, desculpa, não vi, não vi. Eu vi ver agora. É porque tá com um delayzinho aqui. Não sei por quê. Ó, então, isso daqui é uma fórmula base. Por quê? Porque com ela eu posso achar a normal, eu posso achar o peso, eu posso achar essa outra força. Tudo vai depender das condições que a questão me deu, certo? Então, ó, essas forças aqui são as forças que geralmente estão na vertical, certo? Professor, então vamos lá. Imagina que eu vou aplicar uma força empurrando esse objeto para cá. Ó, eu vou empurrar ele, eu vou aplicar uma força F qualquer que empurre o bloco para lá. Se agora eu estou empurrando ele deixa, né? Ele deixa de estar em equilíbrio e começa a entrar na segunda lei de Newton. Mas cuidado, ele está na segunda lei de Newton apenas na horizontal, porque na vertical ele continua em equilíbrio, a não ser que ele comece a subir e descer.
aí ele deixa o equilíbrio. Mas se ele está parado em cima e embaixo e está andando só na horizontal, ó, então ele está em equilíbrio na vertical, mas ele não está em equilíbrio na horizontal. É isso que a gente tem que fazer. A gente sempre analisa os dois eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal. Geralmente, um deles está em equilíbrio e o outro não está, né? Que imagina só um corpo que esteja quicando, né? E andando para frente. É meio complicado, né? Existe, obviamente. Se você soltar uma bolinha de gude, ela tanto quica como ela anda para um lado e para o outro, né? Então, é mais complicado cair questão assim, mas geralmente eu tenho um eixo em equilíbrio e o outro eixo está em movimento. Então, ó, essa força F aqui é uma força qualquer, uma força que vai movimentar esse bloco aí. Toda vez que eu aplicar força em um corpo, vai surgir outra força de contato. Só existe no contato entre a superfície e o bloco, outros dois blocos juntos, tanto faz. O importante é ter dois corpos em contato. Vai ter o que chamamos de força de atrito, né? A força de atrito, ela é uma força de resistência. Ela é uma força contrária ao movimento. Ela é uma força que vai surgir, não importa se o corpo está parado ou se o corpo está em repouso. Sempre que um corpo estiver em contato com outro, vai existir força de atrito. Tá? Nesse caso aqui, a situação mais prática seria quando eu tentasse movimentar esse corpo e a força de atrito ficasse tentando barrar, né? A força de atrito, vou colocar aqui, ó. A força de atrito, ela vai ser classificada em duas formas, de duas formas. Eu posso ter a força de atrito estática e a força de atrito dinâmica, né? Qual é a diferença das duas? A estática é quando o corpo está parado, em repouso, né? Em repouso. E dinâmica é quando o corpo está em movimento. Então, sempre vai existir a força de atrito, né? O atrito vai ter sempre direção oposta ao movimento ou a tendência ao movimento. Como assim tendência? Vamos lá. A gente coloca um corpo em uma rampa. Não sei porque eu peguei o balão, mas achei bem legal o exemplo do balão. Ó, eu tenho uma rampa aqui, né? Esse corpo está parado. Mas eu sei que se eu soltar ele, ele vai cair. Então, o meu atrito, ele está em que sentido? No sentido que pode haver movimento. Então, se pode haver movimento para baixo, o atrito está para cima tentando impedir o movimento. Certo? Então, o atrito ele é uma força de resistência. Ele vai resistir ao movimento acontecer. E se acontecer, tudo bem. Ele é tão safado que ele se transforma no atrito dinâmico para tentar parar o movimento acontecer. Simplesmente isso. Né? Então, ele vai ter duas formas diferentes. Né? A forma em parado, a forma em movimento. Tá? Quando a força de atrito estiver no modo estático, né, a gente pode dizer que essa força de atrito ela é considerada como a força de atrito máxima. Como assim, professor? Máxima. Vamos lá. Imagina que a força de atrito que está lá na sua geladeira, que faz ela ficar parada, é 50 newtons, certo? Aí você tenta empurrar a geladeira. Quando você não consegue empurrar ela,
é porque a força de atrito ela está maior do que a força que você está aplicando. Essa não é a ideia que a gente tem? Quando eu tento empurrar uma coisa e ela não sai do canto, é porque a força de atrito está maior. Essa não é a ideia que a gente geralmente tem? Para, Camila, de falar em calorimetria. Né? Só que a gente está falando errado. A gente está falando erradíssimo. Por quê? Porque a força de atrito estático, ela se molda à força que você está aplicando. Ou seja, não tem como o atrito ser maior do que a força que você está aplicando. Porque se for maior, a geladeira é empurrada para o outro lado. Você empurra, a geladeira volta. Quer dizer, você não empurra, você tenta empurrar, a geladeira anda para o outro lado. Tem lógica isso? Não tem lógica, né? Você já viu isso acontecer? Você tenta empurrar a geladeira para um lado e ela vai para o outro? Não tem como. Então, por exemplo, se a força de atrito que a geladeira suporta é de até 50 newtons, se eu empurrar com 10, a força de atrito vai ser 10. Se eu empurrar com 20, ela vai ser 20. Se eu empurrar com 30, ela vai ser 30. Se eu empurrar com 40, ela vai ser 40. Se eu empurrar com 50, ela vai ser 50. Porque ela tem que estar em equilíbrio. Certo? A força de atrito estático, ela está em equilíbrio com a força que você está colocando. Certo? Então, se o máximo dela é 50, ela vai se moldar até chegar em 50. Entendeu agora? Porque não tem lógica, gente. A gente vai tentar empurrar um corpo, o corpo não sai do canto, a gente pensa, é porque a força de atrito está maior. Se tivesse maior, a gente tentava empurrar e o objeto ia para o outro canto. Não tem lógica isso. Então, a força de atrito, ela se molda ao que a força que você está aplicando. Ah, professor, e eu coloquei 50,1. O máximo dela não era 50? Quando você apertou 50,1, você escuta. Você conseguiu empurrar a geladeira. Você venceu a força de atrito. Se eu aplico 5,2, eu empurro mais um pouquinho. E assim por diante. Ou seja, quando a gente ultrapassa a força de atrito estático, quando a gente ultrapassa a força de atrito máxima, a gente consegue movimentar o corpo. Aí aquela força de atrito estática automaticamente se transforma, né, ela vira um Power Ranger, se transforma em um atrito dinâmico. Aí ela vai tentar impedir aquele movimento já de outra forma, né, que não é mais a força de atrito estática máxima. Depois o atrito diminui, perfeito. O atrito dinâmico é muito menor do que o atrito estático. Tá? O que faz o corpo parar quando ele está em movimento é muito menor do que a força que permanece ali em repouso. Depois o atrito diminui e é mais difícil parar. Só que para, né? Obviamente, né? A força ela não vai ser suficiente para fazer o corpo parar. A gente precisa calcular ambos? Precisa. Precisa. Tá? Então, como é que a gente calcula a força de atrito? Vamos lá. A força de atrito é bem simples de calcular. A força de atrito ela depende do material do corpo, até porque a gente tem um corpo em contato com o outro, então cada superfície vai ter um coeficiente de atrito diferente, a gente vai chamar de μ, né? Vezes a força normal. Ó. Ou seja, a própria força de atrito, ela utiliza da força normal para ser definida, né? A força de atrito. Por isso que é muito importante a gente fazer primeiro a análise da onde está a normal. Da onde está a normal. Por quê? Porque para descobrir a força de atrito, a gente precisa da normal.
Então, geralmente, como eu falei para vocês, a normal ela é igual ao peso. E quando não é, dá para a gente encontrar de alguma outra forma. Mas, por exemplo, a força normal não tem fórmula. Então, a gente geralmente vai encontrar usando a primeira lei de Newton. Geralmente. Tá? Professor, Fala. eu posso fazer uma pergunta dessa normal aí? Pode, fala. Porque eu acho que eu não estou entendendo ela direito, não. Pensa comigo, essa normal aí, ela seria então uma força que a superfície está fazendo no objeto? É a força de contato entre a superfície e o objeto. Lembra da ação e reação? Sim. Pronto. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque o mesmo corpo tem peso normal, certo? O mesmo corpo. Então não é corpos diferentes. Porém, é como se fosse a reação da força-peso. Na sua mente você pode pensar isso. Na prática já não é a mesma coisa. Mas, por exemplo, a normal ela surge pelo contato da superfície com o bloco, com qualquer outro corpo. Aí a superfície ela manda uma força para cima, tá certo? Ó? Ou seja, perpendicular à superfície, para tentar equilibrar esse corpo, para que ele não tenha movimentos verticais. Entendeu? Então ping-pong, ele não tem força normal? Uma bola de ping-pong? Tem. Quando ele toca no chão, ele tem a normal. Quando ele sai do chão, ele já não tem normal, porque a normal só surge no contato de dois objetos. Qualquer Ah, objeto que está em contato com o outro tem normal. Se eu deixo de ter contato, eu já não tenho mais normal. Certo? A certo. normal só surge no encontro de dois corpos juntos. Se eles estão juntos, tem normal. Se eles estão separados, não tem mais normal. Tá? Até porque sempre vai ter normal, porque um objeto sempre vai estar em cima de outro, da superfície de algum outro canto. Né? Então sempre vai existir normal. Vai existir Tá, a tá bom. normal Acho para que entendi. equilibrar a força-peso. Certo. Entendeu? Obrigada. Mas aí ele dá na questão, né? A normal? É isso que eu estou tentando dizer. Quando a questão não dá o valor da normal, ela dá o peso. Ou dá Ah, uma tá forma bom. da gente Uhum. encontrar o peso. E como o peso é igual a normal, então a gente não precisa de fórmula da normal, nem que ele dê a normal. Ele só precisa nos dar as informações para a gente achar o peso. Massa vezes gravidade. Entendeu agora? Entendi. O exemplo da geladeira, vamos lá. Eu tenho a geladeira aqui, né? Óbvio que devido à quantidade de coisas que existe dentro da geladeira, a geladeira vai ficar mais pesada. O peso da geladeira vai ser maior, certo? Então, se o peso da geladeira é maior, a normal vai ser igual ao peso. Então, a força normal vai ser maior. Se a força normal é maior, a força de atrito que depende da normal também vai ser maior. Por isso que é difícil a gente empurrar os corpos de maior massa, porque o peso é igual à normal e a força de atrito se torna maior por causa da própria normal. Então, quando eu vou tentar empurrar a geladeira, eu tenho uma força de atrito contrária ao movimento, à força que eu estou colocando. Então, a força de atrito estático, que é quando o corpo está parado, ele tem um limite, um valor máximo. Então, se eu aplico uma força pequena e eu não empurro a geladeira, é porque a força que eu estou aplicando ela é igual à força de atrito estático. Vamos supor que, como eu falei, o exemplo lá, a força de atrito máxima é 50, só que eu estou aplicando apenas 20. Então, a força de atrito vai ser 20. Ela vai sempre igualar, entrar em equilíbrio com a força que eu estou aplicando, certo? A questão não pode pedir força resultante normal. Pode sim, mas a gente primeiro está... Não, professor.
É que eu tava falando, tipo, quando Sara falou do tipo, quando ela tá falando da normal, aí você tava dizendo que é quando tem contato com outro objeto, certo? Isso. Sendo que, tipo, em uma questão, sei lá, um lançamento, a questão não pode pedir uma força resultante de, tipo, uma esfera que está sendo lançada, tipo, no momento do Y do vértice. Não, não tem como. A força resultante ali é apenas o peso voltado para baixo, porque não tem normal. Entendi, Entendeu? tá. Quando o corpo chega na sua altura máxima, que não tem contato com o chão, com nada, só tem uma força atuando ali, gente. O peso por causa da gravidade. Quando ele cai, aí é que surge a normal, é que surgem outras forças que atuam devido ao contato. Como eu estou falando a vocês, o peso é uma força que não precisa de contato. A gente chama a força-peso de força de campo, força à distância, porque eu não preciso ter contato com nada. Eu apenas preciso estar sujeito à gravidade. Se eu estou sujeito à gravidade, eu tenho força-peso, independente da altura, independente de qualquer coisa. Se eu tenho gravidade, eu tenho força-peso. Agora, se eu estou em contato com outro corpo, aí eu tenho a força normal e eu tenho a força de atrito, porque elas são forças de contato. Toda vez que um corpo entrar em contato com outro, existe normal e existe a força de atrito. Deu para entender? Então, Malu, estou aplicando uma força X, a força de atrito manda a mesma força X. Quando eu supero a força máxima de atrito da geladeira, é que eu começo a conseguir movimentá-la. Aí essa força de atrito diminui e se transforma na força de atrito dinâmico. Que se eu empurrar a geladeira com muita força e ela começar a se movimentar e não tiver mais nenhuma força sustentando a geladeira ali, o atrito vai fazer com que ao longo do tempo a geladeira vá perdendo velocidade, a força vá diminuindo e faz com que a geladeira pare. É que nem quando a gente joga um objeto no chão e bota a força. Ele vai se movimentar, mas o atrito facilmente, como não tem nada que alimente essa força ali, ele vai parar ao longo do tempo. Né? Chupa uma bola, a bola vai parar. Joga um lápis, o lápis vai parar. Um carrinho de controle remoto, não de controle remoto, mas aqueles que você puxa, puxa, puxa e solta. Em algum momento ele vai parar por causa da força de atrito. Show? Então, ó, força de atrito depende do coeficiente de atrito, tá? Aí, gente, é aonde muda. A força de atrito, a fórmula é a mesma, tanto para a estática como para a dinâmica. Mas o que muda de ser estático ou dinâmica é o coeficiente. Aí eu vou ter um coeficiente estático, que eu vou chamar de ME, e vou ter um coeficiente dinâmico, que eu vou chamar de MD, tá? Só para, caso apareça em alguma questão, a força de atrito dinâmica, ela também pode ser chamada de força de atrito cinética, tá? Que envolve movimento. Então, possa ser que mude assim a nomenclatura, mas o significado é o mesmo, tá? Então, ME, coeficiente de atrito estático, e MD, coeficiente de atrito dinâmico. Por que eu digo isso? Porque a normal não vai mudar, né? A normal vai ser a mesma, independente se o corpo está parado ou se o corpo está em movimento. A normal, ela vai ser sempre a mesma, porque ela vai ser sempre igual ao peso se não tiver movimento na vertical. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Esse coeficiente de atrito ele dá, né? Isso, a questão geralmente dá. E se ele não der, ele pede para a gente achar ele. Aí, para achar ele, é só usar a fórmula normal, a fórmula da força de atrito, para encontrar o coeficiente, tá? Lembrando, né, vou só botar aqui para reforçar, que todas as forças, peso é dado em newtons, força normal é dada em newtons,
força de atrito é dada em Newton, né? Todas as forças que a gente tiver vai ser sempre dado em newtons. Acho que minha internet caiu aqui. Putz. Estão me ouvindo? Tá normal aqui. Certo. Foi só no computador que caiu. Deixa eu tirar uma foto aqui do quadro para mandar para vocês. Pronto. Deixa eu apagar essa parte aqui. Ó. Tá tão bonitinho que dá até pena de apagar. Bom, então achamos a força de atrito, né? A gente já sabe como calcular a força de atrito. A gente começou fazendo a análise do eixo Y. Agora a gente vai fazer a análise do eixo X. Então, ó, análise de cada eixo. Analisando o eixo X, a somatória das forças que atuam no eixo X, preste atenção e perceba que agora no eixo X vai ter movimento, né? Se o corpo está parado, beleza, mas geralmente não está. O corpo está em movimento aí, fazendo um movimento na horizontal. Então, a somatória das forças que atuam no eixo X é a força aplicada ao objeto menos a força de atrito, que é uma força contrária. Ó. Uma força está num sentido, a outra força está no outro. Então, vai ficar F, que é a força aplicada, menos a força de atrito. Ó. Tá? Lembre que agora a força X tem movimento. Ou seja, essa somatória aqui, ela na verdade se torna a força resultante da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é a massa vezes quem? A aceleração. Então a gente vai substituir, ó, a somatória da força Y pela massa vezes a aceleração é igual a F menos a força de atrito. Aí assim, gente, vai depender muito da questão. Tem questão que vai pedir para você encontrar a força de atrito. Tem questão que vai pedir para você achar essa força F aqui, se vai usar essa relação. Tem questão que vai pedir para você encontrar a aceleração do corpo. Tem questão que vai pedir para você encontrar a massa. O que eu quero chegar até vocês é vocês saberem montar a forma de fazer a questão. Primeiro, analisando todas as forças que atuam no corpo. Segundo, analisando o que cada eixo vai representar para a gente. Porque aí, depois que você faz o eixo Y e o eixo X, tudo fica mais fácil. É praticamente você colocar a informação nas fórmulas e achar o resultado. Certo? Tudo tranquilo até agora? Eu posso até modificar essa fórmula aí se eu quiser. Tá? Eu posso, por exemplo, tirar a força de atrito e colocar o μ vezes a normal. Ó, e posso ir mexendo na fórmula, vai depender da situação. Então, assim, essa é uma condição, né, muito utilizada, mas que ela pode ser
modificada dependendo do contexto da questão. Tá? O importante é a gente lembrar disso. Primeiro eu faço o diagrama de forças, né? O nome disso daqui, que eu acabei de fazer aqui, ó. O nome dessa relação aqui. Vou botar aqui embaixo. É o diagrama de forças, porque eu analiso cada força que está atuando ali no objeto, tá? Porque o peso apareceu no eixo X. Porque o peso apareceu no eixo X. O peso, não. Apareceu a aceleração, a força resultante, né? Ela pode aparecer no eixo X. Pode. Sabe como? Vamos lá. Ó. Massa vezes aceleração é igual a F menos. Quem é a força de atrito? É o coeficiente vezes a normal. É o coeficiente vezes a normal. Só que a gente provou que a normal é igual ao peso. Então, eu posso modificar de novo a minha fórmula. Vai ficar massa vezes a aceleração igual a força menos o coeficiente vezes o peso. Já que a normal é igual ao peso. Então, se eu quiser achar essa força F aqui, a força que eu estou aplicando, é só eu pegar isso tudo que está negativo e passar para cá positivo. Então, vai ficar que a força F é igual a massa vezes a aceleração do corpo mais o coeficiente vezes o peso. Se eu quiser, eu ainda posso mexer no peso, porque eu sei que o peso é a massa vezes quem? A gravidade. Então, eu posso colocar massa vezes gravidade aqui, já que eu sei que massa e gravidade, ó, é o peso. E se eu quiser, eu ainda posso fazer mais. Eu digo que a força, ó, MM estão em fatores comuns, é a massa que multiplica A mais Mi vezes G. Aí você vai dizer agora, eu poderia ter ficado calada, né? Poderia ter ficado calada, mas eu fui falar. Fui trocar essa aceleração pela gravidade, pronto, olha isso. Gente, mas é a mesma fórmula, é a mesma fórmula. Eu só fiz encaixar as coisas que a gente já sabia que iria acontecer em algum momento, tá? Então, a nossa força que eu aplico aqui, ela vai ter outra fórmula, que é essa daqui, ó. Tudo depende da situação, tudo depende da situação, tá? Tudo depende da situação. Eu fui abrindo a fórmula, justamente, Sara. Eu fui abrindo a fórmula até chegar nessa relação aqui. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa disso aqui. A diferença é que aqui a fórmula está mais aberta. Aqui eu tenho mais detalhes, né? Eu não preciso, vamos dizer, ficar colocando cada coisa separado. Eu já chego aqui e coloco. Mas eu não quero que vocês decorem fórmula, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nosso foco aqui não é decorar a fórmula. Nosso foco aqui é aprender como fazer a questão. Montar a ideia, olhar e relacionar as fórmulas que estão associadas. Porque a decoração de fórmula, ela vem no momento que a gente começa a aprender o conteúdo. Tá? Tudo bem até aqui? Pronto. Amanhã a gente termina essa parte mais conteudista, porque ainda falta força elástica, força de tração, falta força gravitacional, falta força de arrasto, né? Ainda falta algumas forças que a gente tem que analisar aí. Resistência do ar, que é a força de arrasto, né? É a mesma coisa, tá? Então, amanhã a gente complementa, termina toda essa parte aí. Aí eu vou tentar colocar a lista amanhã, não garanto, tá? Mas se eu não colocar amanhã, eu coloco no sábado.
para na segunda-feira de noite a gente já fazer a lista sobre esse assunto. Tudo bem? Dúvidas? Críticas, sugestões? Dívidas todo mundo tem, né? Dívidas todo mundo tem. Bom, meu povo, então um cheiro para todo mundo, fiquem com Deus. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, gente. Nada, precisando, tamo aí. Manda a foto, vou mandar, com certeza. Tchau, tchau, tchau.